Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma live nessa segunda-feira. Começando aqui conversar com vocês, aumentando o som, ver se tá tudo certo para vocês me ouvirem. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é um assunto bem mais denso, né? Geralmente segunda-feira a gente começa com mais calma. Bom dia. Geralmente a gente começa com mais compaixão com vocês, mas hoje é conteúdo mesmo. E é conteúdo, eu queria lembrar vocês que é um conteúdo que ele é muito presente ao momento em que a gente vive. Porque essas questões trabalhistas, elas ainda estão sendo muito discutidas. Então, eu não posso negar que ainda existem muitas repercussões e possibilidades de alteração. Então, eu queria lembrar a vocês que essa é uma questão de 2020, é como o TST enxerga nesse momento que a gente está vivendo, ok? Então, o nosso assunto hoje é sobre pejotização das relações. Semana passada eu conversei um pouco com vocês sobre contratos de trabalho. Vocês já sabem muito bem que a gente sempre traz aqui para vocês as questões de oralidade na área da saúde, como é comum isso, como vocês mesmos falam, né? Como é comum existirem clínicas e hospitais com mais de 40 milhares de médicos e não existir contrato nenhum. A verdade é essa. Existe também algumas questões de caixa 2, caixa 3, caixa 4. Isso também é muito comum, principalmente no início da atividade médica, da atividade, de todas as atividades, né? Eu acabo falando muito da medicina porque é muito perto de mim enquanto pessoa privada mesmo, assim, no meu mundo privado, porque eu tenho familiares que trabalham nessa área e é interessante perceber, e aí eu vou contar pra vocês, é muito interessante perceber porque uma amiga minha muito próxima formou em medicina não faz muito tempo. E esse é um momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que há uma necessidade muito grande de profissionais para trabalhar numa área com risco muito alto, né? E é muito comum que aconteça que tenha um contrato para um médico X, e aí quando ele vai montar a escala de plantão deles, eles colocam vários colegas para substituí-lo, sendo que esses colegas não fazem parte da empresa nem nada, então entra nesse esquema de caixa 2, caixa 3 mesmo, principalmente, e assim, é uma coisa que é admitida a nível de quem está contratando, do contratante sabe disso, que ele vai contratar a pessoa X e essa pessoa vai chamar várias pessoas para substituir o plantão dele, e essas pessoas não estão contratadas. Então é muito comum que isso aconteça, principalmente no início da atuação médica. É uma coisa assim, eu acho uma coisa de louco. Eu imagino que vocês também, quem trabalha na área jurídica, geralmente, quando a gente enxerga isso, é uma coisa que é um complicante muito alto. Mas se a gente for enxergar para a nossa própria profissão também, existem certas conquistas que foram também muito recentes. Por exemplo, quando eu estagiei, não tinha leito estagiário. E isso é uma conquista bem recente, né? Então, assim, dentro do próprio universo do direito, a gente tem problemas que também são questões muito graves. E essa questão da pejotização, ela é muito recente porque ela tem muito a ver com a lei da terceirização, né? A lei da terceirização, que veio junto com a reforma trabalhista, as duas saíram muito perto uma da outra, foram muito questionadas, principalmente porque a lei da terceirização, ela trouxe uma possibilidade que até o momento não era possível, que é terceirizar a atividade fim. Quando isso aconteceu, esse foi um problema muito grave porque
a interpretação do que passava, dos elementos que caracterizam o vínculo trabalhista começaram a ficar muito frágeis as argumentações, né? E aí que entra todo esse debate nosso. E para isso, eu achei importante trazer um julgado para vocês. Eu queria dizer que o acórdão eu vou colocar para vocês lá na comunidade do Biodireito. Então, se você não faz parte da comunidade, não deixa de ir no link da bio, entrar, porque vai ser lá que é o melhor meio para eu passar documentos para vocês. Mas eu vou contar toda a história e contextualizar aqui para vocês. Como eu disse, e repetindo, muito importante para vocês pegarem isso. O que eu estou falando é de um julgado que saiu em janeiro desse ano no TST. Veio do TRT da primeira região do Rio de Janeiro. E é recente a interpretação dessas duas leis. Então, da lei da terceirização e da reforma trabalhista. Foi a partir daí que os questionamentos foram feitos e as decisões do TST que têm repercussões para outras atividades é a partir dessa interpretação que eu vou trazer para vocês. Inclusive, importante falar, já vou até colocar essa ressalva, importante falar para vocês que esse julgado, tudo indica que ele vai subir para o STF, tá? Teve embargos declaratórios, é esse o acórdão que eu vou colocar para vocês, e teve a petição pedindo para subir para o STF, mas antes tem que ser analisado pelo ministro do TST, né, para permitir subir para o STF. Então, tudo indica que pode subir e aí continuar esse debate. Por quê? Aí agora eu vou explicar para vocês. É uma ação gigantesca, é uma ação civil pública que o Ministério Público do Trabalho entrou lá no Rio de Janeiro contra todos os laboratórios da rede Fleury. É uma rede de laboratórios, não importa, mas enfim... contra toda a rede de todos os vínculos que estavam dentro do Rio de Janeiro. Então, eu até anotei todos os dados para trazer para vocês. Afeta 1.400 médicos. Não é uma ação pequena, gente. É uma ação muito grande, né? Que o MPT entrou, uma ação civil pública, requerendo o reconhecimento do vínculo trabalhista desses 1.400 médicos e danos morais coletivos nessa situação por causa dessa questão. O que acontece? O grande problema que a gente vive foi o que eu falei para vocês, é que a lei da terceirização, ela quebrou um pouco do que tradicionalmente a gente aprendeu como vínculo trabalhista. A não ser que você ainda esteja na faculdade... E aí tudo bem, você tá aprendendo isso. Quem já saiu da faculdade, quem tá começando a advogar agora, aprendeu quase que as mesmas coisas que eu também aprendi. E houve uma mudança interpretativa muito grande daqueles vínculos trabalhistas a partir dessa questão que envolve a lei da terceirização. Não é que esses vínculos não existam, é que tudo entrou meio que numa área cinza, vamos dizer assim, e a interpretação passa a necessitar de ser individualizada para cada caso. E nessa questão da área da saúde é mais complicado ainda, porque é muito comum e tem sido cada vez mais comum também para todas as profissões, não é só para a área da saúde, que se requeira que a pessoa faça uma PJ, abra uma PJ. No caso da advocacia, isso também é uma mudança recente, né, da sociedade unipessoal, isso foi muito comum, porque antigamente a pessoa entrava como sócia, no caso nosso da advocacia é mais complexo ainda, porque hora extra é 100%, nunca conheci alguém que foi empregado advogado, todo mundo brinca com isso, né, nunca conheci, sempre tem algum colega que foi registrado na carteira, mas é bem raro. O natural é o quê? Que se determine que faça a PJ, agora mais simples ainda, no caso da advocacia,
E no caso da medicina, a mesma coisa. Houve uma facilitação muito grande para que se abrissem essas pessoas jurídicas. Aí, assim, eu nunca conheci. Para que se abrisse essas pessoas jurídicas para que eles fossem contratados nesses serviços. Só que o que acontece? Um dos primeiros passos para você caracterizar uma pejotização, que é ilegal, a pejotização é ilegal, a gente fala isso, né? Esse é um termo utilizado, mas a pejotização ela é ilegal, porque ela é uma obrigatoriedade que o empregador impõe ao empregado de abrir a PJ dele. A questão é a seguinte, quando tudo começou a se desenrolar nessa ação do TRT. Em primeira instância, no TRT, ficou configurado que tinha ocorrido a pejotização por causa do que é determinado, por causa dos elementos que determinam um vínculo empregatício, que é o quê? A pessoalidade, não eventualidade, subordinação e a onerosidade. Esses quatro elementos ficaram configurados na primeira instância e danos morais coletivos, o que para uma rede de laboratórios, e considerando 1.400 médicos, e não sei há quanto tempo isso, a gente pode dizer que seria uma multa astronômica. Ia ser lá para os milhões de reais por aí, né? Porque ia ter que pagar todos os tributos e todos os gastos previdenciários que não foram pagos até o momento, tudo isso, né? Retrospectivamente, além disso, também danos morais para todos esses funcionários. Então, em primeira instância, o laboratório ele perdeu porque ficou configurado esses 4 elementos. Eles entraram com recurso no TST, argumentando que é possível, então, a terceirização da atividade fim e que não estavam configurados os elementos que caracterizam o vínculo empregatício. Eles falaram exatamente isso, que não ficou configurado o vínculo empregatício, a exigência da constituição de pessoa jurídica, e aqui vem algo que é essencial. Apesar de se ter um entendimento de que a pessoa tem que constituir a PJ para ela ser contratada em vários serviços, né, dentro da área da saúde, a obrigatoriedade dessa constituição é que configura a pejotização. Então, existe um entendimento tácito de que você tem que ter uma PJ. Mas isso também não elimina o fato de que, geralmente, esses laboratórios têm alguns funcionários com carteira assinada. Então, a forma como isso funciona dentro do mercado, ela é muito complexa. E foi exatamente nessa complexidade que o laboratório se apoiou, falando então que não estava configurado o vínculo empregatício e que não tinha obrigatoriedade de constituição de pessoa jurídica, que isso era uma vontade dos profissionais. E realmente, se a gente para observar a realidade do mercado, você vê hoje em dia que as pessoas compreendem melhor sobre direitos trabalhistas, sobre cargas tributárias e previdenciárias e acabam optando por ter PJ mesmo. E daqui a pouco eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens dessa realidade. Então, olhando no todo, a gente começa a perceber que tem tido um movimento não só dos empregadores, como dos próprios empregados de quererem abrir as suas PJs. Eu vejo isso dentro do mercado aqui de Brasília, é muito visível como isso tem acontecido, e fora daqui também, quando eu vou enxergar colegas e amigos que vivem em outras cidades, dentro do mundo da saúde e percebendo, então, as grandes vantagens que existem de você ser uma PJ. E aí, o laboratório, dentro dessa ação civil pública, ele se apoiou nessa realidade do mercado da saúde, que é um mercado muito diferenciado. É muito raro mesmo, você vê alguém, qualquer profissional da área da saúde, que não trabalhe em 2 ou 3 locais. E ter a carteira de trabalho assinada não impede isso também, né? Então, é muito comum que eles trabalhem em vários locais, por mais que eles tenham a própria clínica. É da natureza do serviço médico isso. A gente viu isso, inclusive, agora, nesse momento de pandemia,
muitos deles indo trabalhar na linha de frente, porque é da natureza, da profissão, né? Você escolheu essa profissão meio que dentro desse aspecto de auxiliar pessoas, e nesse momento da pandemia tinha até, eu acho que eu vou começar a trazer mais esses elementos da pandemia para a gente começar a falar aqui, porque essa questão da pandemia, ela também foi muito complexa dentro desse universo da saúde, porque os profissionais também tinham uma obrigação quase que moral, social sobre eles para atuar na linha de frente, o que pode parecer um pouco injusto, mas aí é um outro debate que eu trago para vocês um outro dia, porque eu até quero saber a opinião de vocês. Então vou aproveitar até para me utilizar do Stories para trazer um pouco esse debate e depois trazer aqui numa live para vocês. Mas voltando para essa questão da pejotização, então a gente já está no recurso no TST. Em primeira instância, o laboratório perdeu. Nessa segunda instância, ele argumentou então que não tinha os elementos de vínculo trabalhista, que empregatício, que não tinha exigência de constituição de pessoa jurídica e que não tinha cabimento a esse dano coletivo. Porque o dano moral coletivo, porque eles não tinham obrigado ninguém a fazer aquilo ali. É o que eu tava comentando com vocês, que tem muitas vantagens, sim, de você ser contratado como PJ. E o fato de que a lei da terceirização, ela trouxe, então, essa possibilidade de você terceirizar a atividade fim. E que isso trouxe, então, uma área cinza para os elementos que caracterizam o vínculo trabalhista. Aí a terceira turma do TST, com essa argumentação do laboratório, o que eles decidiram? Qual foi a decisão? A primeira foi que era necessário registrar o contrato de trabalho nos casos em que se comprova a subordinação, ou seja, obrigação de cumprimento habitual, horário de trabalho. Se tem, e aí então o que aconteceu? A gente tá falando, né, do universo de 1.400 médicos numa rede gigantesca de laboratórios no Rio de Janeiro inteiro. E a determinação foi por individualizar as questões para cada funcionário, para ver se tem a exigência de habitualidade, a questão então da subordinação, que é fundamental para cumprir trabalho, para cumprir horário de trabalho, de ter habitualidade, essas questões. E a segunda questão é em relação à pessoalidade, ou seja, a impossibilidade de substituir por outro profissional. Essa questão, dentro do universo da saúde, ela é muito complexa, porque lembra que eu falei para vocês que é muito comum que eu, por exemplo, vá assumir o plantão, mas aí eu coloco fulano, ciclano e beltrano para me substituir nesse plantão nos momentos. Então, eu já fico combinado oralmente entre a gente quem vai pegar o plantão tal. E aí, esse elemento da pessoalidade, ele é muito complicado, porque como que tradicionalmente é interpretada essa questão? Eu tenho uma pessoa jurídica, então, por exemplo, alguém contrata o meu escritório. Maia Munhoz. E aí, ele contratou a minha PJ. Nesse caso, eu posso ir ou a Thaís pode ir. E uma substitui a outra tranquilamente. Entendeu? Porque as duas servem o mesmo propósito. Enfim, é a mesma função que a gente exerce dentro daquelas empresas. Isso acontece muito, principalmente porque parece que as pessoas gostam de marcar reunião no mesmo dia, na mesma hora. É uma coisa impressionante, gente. Você fica assim, 3 dias sem reunião nenhuma, e aí tem 2 reuniões, 4 reuniões no mesmo dia, e aí a gente tem que ir uma para cada reunião. Então, essa questão da pessoalidade não existe. Por quê? Porque eu posso ir, ou a Thaís pode ir, e a gente pode se substituir. Essa geralmente não é a realidade quando a gente fala, por exemplo, das pessoas jurídicas nesse universo da saúde. Uma enfermeira geralmente não vai poder substituir a outra, a não ser que seja uma PJ de enfermagem
cujo propósito seja isso. Então, por exemplo, enfermeiras obstétricas que um médico vai contratar para auxiliar ele no parto. Nesse caso, elas vão poder se substituir. E aí ele está sim terceirizando a atividade fim. Isso é permitido, mas pode. Então tá tudo ok. Não tem nenhum dos outros elementos. Geralmente, quando a gente fala num plantão na área de hospitalar, é muito raro você poder ter essa substituição de profissional. Então, se você não tem essa substituição, ou seja, e nesse universo de laboratório também, que é o caso da ação civil pública, é muito raro ficar caracterizado que um colega vai poder substituir o outro dentro dessa PJ. A não ser que tenha sido constituído uma PJ, e isso também é comum, tenha sido constituído uma PJ entre vários colegas que trabalham para essas redes, e aí um vai poder substituir o outro, e aí realmente não fica caracterizada a pessoalidade. Então, o que o ministro Alexandre Agra fez foi colocar o dedo na ferida desse novo universo, e ele caracterizou, então, a obrigatoriedade do registro da carteira de trabalho se ficasse caracterizada o elemento de subordinação e principalmente da pessoalidade, que é uma das questões dentro desse universo da saúde que são as das mais complicadas. E aí, essa é a última decisão, eu vou mandar para vocês, porque é uma ação muito importante da gente acompanhar. E aí foi o que eu falei, essa é a última decisão e isso impacta e reverbera para todas as nossas atuações. Se vocês forem olhar interpretações anteriores à lei de terceirização e anterior à reforma trabalhista, dentro do universo do direito, vocês forem pesquisar e olhar sobre essa questão de pejotização, vocês vão ver, por exemplo, muitas pessoas falando que não pode, que a atividade fim não pode ser terceirizada. Isso é uma interpretação antiga. Por quê? Porque mudou muito desde a reforma e da lei da terceirização. Então, cuidado com as pesquisas que vocês vão fazer para serem interpretações mais atuais dessas questões. Combinado? Porque senão, às vezes, a gente também incorre no erro de falar, meu Deus, mas eu vi aqui, eu vi ali que não era assim, e a gente tem que ter cuidado com essa temporalidade das questões, porque muda muito, e na área da saúde vocês vão perceber que acaba mudando mesmo, e é natural. Inclusive, quando teve a reforma trabalhista, esse foi um dos momentos em que eu tive que mais me debruçar na área trabalhista, que é uma área que eu confesso que eu não tenho facilidade, mas eu tive que estudar muito, porque impactava todas as nossas clínicas. Então, eu precisava entender se eu podia pedir que os funcionários constituíssem PJs e como que ia ser, como que isso ia acontecer ali dentro. Importante sobre essa questão também de terceirização da atividade de fim. Então, não é pejotização, terceirização da atividade de fim, porque a pejotização é proibida. O CFM, ele é contra. Por quê? Porque ele fala que tem uma precarização da atividade médica e do próprio vínculo trabalhista que existe ali, né? Porque acontece muito mesmo que haja esse tipo de contratação. E aí é complexo, né? A Priscila, questões trabalhistas são um desafio imenso para mim. Gente, é natural mesmo a gente ter dificuldade em algumas áreas, mas não são monstros. A gente só tem que ter calma para analisar essas questões e estudar. Estudando, a gente tem, isso é algo que eu acho importante vocês entenderem. Quando a gente trabalha no biodireito, a gente precisa entender não apenas as questões civis, mas também civil, penal, trabalhista, direito financeiro, direito tributário. A gente tem que entender desse corpo todo. Nós temos as ferramentas para saber isso. Se você terminou a faculdade de Direito, se você está no meio da faculdade de Direito, por mais que você tenha tirado notas baixas nessas áreas, isso significa que você tem as ferramentas necessárias para interpretar essas normas de uma forma que outras pessoas não têm as mesmas ferramentas que vocês. Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque vai acontecer de ter essas transições
e a gente tem que compreender isso. Então, segura na mão de quem tá te ensinando e segue que vai dar tudo certo. Voltando, o CFM, ele é contra. Por quê? E é natural isso, né? Porque eles querem proteger a atividade médica e, claro, que manter também a força da medicina e da atividade médica. E você terceirizando a atividade fim, você fragiliza essa atividade. É a mesma coisa também de terceirizar a atividade fim do advogado. Acaba tendo uma fragilização, né, da profissão e do profissional, né? Mas é lícito terceirizar, então a terceirização da atividade, de qualquer atividade da área da saúde, da enfermagem, da medicina, da psicologia, é lícita. Tem uma licitude da gente fazer isso, ok? É permitido. Você só tem que tomar cuidado com o quê? Com os elementos que vão caracterizar o vínculo trabalhista. Nessa área da saúde não existe convenção coletiva de trabalho, muito raro, Andréia. Tem, geralmente, tem em alguns casos, mas é muito raro, porque geralmente eles não... Vai depender também de cada profissão. Enfermagem tem mais, vai depender muito da profissão, ok? Então, vantagens e desvantagens da PJ. Vamos lá. Quais são as grandes vantagens de o profissional ser contratado por uma PJ? Que tem maior liberdade profissional em relação à carga horária, ou seja, eles têm um foco maior na produtividade, no atendimento de acordo com a demanda. Então, por exemplo, nesse caso das enfermeiras obstétricas, elas vão estar disponíveis de acordo com a demanda. Não tem um horário de trabalho específico, carga. Por quê? Porque é de acordo com a demanda e foco na produtividade. Redução de carga tributária, isso eu acho que é um dos principais, é o que a gente fala para vocês sobre as grandes vantagens de vocês mesmos constituírem a sociedade de vocês e tomarem cuidado, abrirem a PJ de vocês, mesmo que seja por sociedade unipessoal, porque realmente tem uma discrepância gigantesca entre o tributo que você vai pagar enquanto autônomo, o tributo que você vai pagar enquanto PJ e o tributo que você vai pagar enquanto CLT. São completamente diferentes esse universo de tributo, e aí que entra muito essas questões sobre vantagens e desvantagens, enfim, é aí que entra o universo do empreendedorismo e a importância de a gente entender o que é empreender e por aí vai. Então, ou seja, tem maior liberdade, foco na produtividade e, segundo, redução da carga tributária. A terceira vantagem é a possibilidade de atender em hospitais, clínicas e laboratórios diferentes, o que já acontece. Mas quando você tem uma PJ, isso aumenta mais a sua possibilidade. E dependendo de como você constrói essa atividade, essa PJ, se você abre com outros colegas e tal, você consegue ter mais possibilidade de atuar em locais diferentes. Foi exatamente o que eu falei para vocês no caso meu e da Thaís, por exemplo. A gente se torna, em alguns casos, a gente se torna o jurídico das empresas de saúde, e aí a gente pode atender em vários locais diferentes, inclusive uma substituindo a outra. É preciso ter cautela com o risco de configuração de fraude fiscal, sim. Aí vai entrar na própria... Se ficar caracterizado a questão do vínculo trabalhista, pode acabar ficando caracterizado também a fraude fiscal, e aí tem que tomar muito cuidado. Essa questão de fraude a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque às vezes a gente acha que tá fazendo elisão fiscal e às vezes é evasão de divisas, e aí tem que tomar muito cuidado com isso, sim, é verdade, viu, Lara? Então, ou seja, maior liberdade profissional, redução da carga tributária e a possibilidade de atender em locais diversos. A quarta vantagem é a possibilidade de você montar sua clínica
e atender conforme as suas demandas pessoais e as demandas de mercado. Então, isso também cria uma versatilidade maior do profissional. E a quarta vantagem é facilidade em obter crédito financeiro, o que acaba sendo quase que sempre necessário na área da saúde, porque eles têm que comprar equipamentos às vezes caríssimos para atuar e precisa de crédito financeiro, e quando você tem uma PJ é muito mais fácil do que você, como pessoa física, requerer crédito em qualquer instituição bancária, né? Isso daí eu acho que é algo quase que óbvio para todo mundo nessas questões. Agora, quais são as grandes desvantagens quais são as grandes desvantagens nesse caso de você contratar PJ para pessoa, não é para empresa, ok? Aqui eu tô falando pro profissional da saúde, pro profissional médico, pro psicólogo, pro fisioterapeuta, enfim, pro profissional da saúde. A primeira questão é a fragilidade do vínculo, porque você sendo uma PJ, a possibilidade de que ocorra a rescisão, ela é muito mais simples do que quando a gente fala CLT, né? Na CLT tem aviso prévio, tem todas as questões de despedir arbitrariamente. E aí, a segunda desvantagem, ela se encaixa já dentro dessa insegurança, que é o quê? É a perda de todos os direitos trabalhistas. Então, não tem 13º, não tem hora extra, não tem estabilidade em casos de gestante. Então, no caso de uma PJ, você pode simplesmente rescindir o contrato porque a pessoa ficou grávida. E aí, amado, é isso. Não tem cabimento de direito trabalhista nenhum. Não tem férias, não tem descanso semanal. Então, não tem nenhum dos direitos trabalhistas quando a gente fala em PJ. E é muito importante vocês falarem isso, porque é muito comum, e isso já aconteceu várias vezes comigo com a Thaís, que é o seguinte: existem várias decisões empresariais, quando vocês forem trabalhar para essas empresas, que às vezes vocês não vão concordar. Então, você vai ser questionado o aspecto jurídico da questão. Então, por exemplo, vai entrar um novo administrador da clínica. Esse administrador, eu contrato ele como pessoa física ou PJ. Geralmente, o que eu e a Thaís a gente faz é um parecer, ou a gente faz algum comunicado por escrito, alguma coisa assim, falando das vantagens e desvantagens e dos perigos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre é muito clara em relação à vontade do empregador de contratar como PJ é o fato de que não vai poder ter habitualidade, carga horária, não vai poder ser obrigado aos funcionários essas determinações. E é muito comum que eles queiram contratar como PJ, porque é realmente muito mais barato para a empresa contratar uma PJ. Eu vou te dizer, como empresária, hoje em dia eu tenho uma noção muito maior em relação a direitos trabalhistas, o valor de um funcionário dentro da minha empresa. Eu sei exatamente quanto custa e é muito caro, é caro mesmo. Então, geralmente eles acabam querendo que seja PJ, mas é importante que vocês falem, olha, e hoje em dia aumentou muito a fiscalização em relação a essas questões de pejotização. Porque como se tornou algo muito comum, aqui em Brasília, por exemplo, tiveram várias empresas que foram chamadas pelo TRT. Várias. E várias com multas altíssimas, porque era caso de pejotização. Então, no caso das nossas empresas que a gente trabalha, eu não posso falar para aquela pessoa que ela não pode fazer aquilo ali. Eu só posso falar que ou é lícito ou o que ela tá fazendo é ilícito, e aí vai ter as consequências dessa escolha. Entendeu? Então, se ela tá fazendo uma coisa que é ilícita, por exemplo, ela quer contratar uma funcionária, e a funcionária, na verdade, deveria ser CLT e não PJ, mas eles resolveram contratar como PJ
porque eles acham que vai ficar mais barato. Eu vou trazer o quê? Todas as determinações do que isso significa e falar, às vezes o barato vai ficar muito caro depois, porque além de você ter que pagar retroativamente todos os direitos trabalhistas daquela pessoa, você também tem a questão de que você vai ter que pagar a multa e às vezes danos morais para o funcionário. É muito raro, não vou falar que não acontece, é muito raro um funcionário entrar no TRT pedindo reconhecimento de vínculo. Por quê? Na área da saúde, é tudo muito fechado. Então, dependendo da área que você trabalha, por exemplo, reprodução assistida é um vínculo, olha, é uma área, é um setor de atuação muito pequeno. Então, se você sai de uma empresa e entra na outra, geralmente as pessoas todas já se conhecem. Entendeu? Inclusive é muito comum cartas de recomendação do tipo, a pessoa é um ótimo funcionário, a gente só pediu para ela sair daqui porque ela queria se mudar de cidade. Por exemplo, na área de infusão também é um lugar muito pequeno. Cardiologia, todas essas especialidades, ainda hoje em dia existem círculos muito fechados da atuação desses profissionais. Então, é muito comum que todo mundo se conheça. E é muito raro o funcionário entrar no trabalhista, a não ser que seja uma coisa, assim, muito estratosférica na vida da pessoa. E aí ela entra. O que é mais comum é realmente a autuação a partir de fiscalização. E isso acontece também. Então, primeiro o funcionário pode entrar pedindo o reconhecimento do vínculo, e o segundo, que é o mais comum, são as autuações por fiscalização. E aí foi o que eu falei para vocês, aqui em Brasília, há pouco tempo atrás, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que várias empresas foram autuadas por pejotização, o que é ilegal, mas pode terceirizar sim a atividade fim dentro da área da saúde. Esses casos são publicizados, seria bom ter os nomes para mostrar aos clientes como argumento. Fernando, na minha experiência pessoal, poucas coisas funcionam a partir, como é que eu vou falar? Poucas coisas funcionam por medo. Olha, aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano. Poucas coisas. Dentro da área da saúde, o que eu percebo que funciona melhor é a argumentação. E grande parte das vezes, comigo e com a Thaís, sempre funcionou, ainda bem, e que continue assim, com as clínicas seguirem o que é lícito, o que é certo. E eu percebo que geralmente nessa área, se acontece alguma coisa que é ilícita, eles não sabem. Porque eles preferem ir eles geralmente, a maior parte desses profissionais são mais conservadores. Claro que tem pessoas com muito apetite de risco e que aceitam as consequências se elas vierem. Tem muitas pessoas com apetite de risco, mas geralmente a maior parte deles são mais conservadores e seguem o que você falar. Daí vem a necessidade de você criar também um diálogo com aquele cliente para você explicar muito bem quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se vale ou se não vale a pena, se você tá do lado... Aí vem também o fato, se você tá com um funcionário ou não. Já aconteceu muito de vários funcionários quererem abrir PJ e aí fazerem uma consulta com a gente, questionando se é lícito aquilo ali, se tudo bem, e aí a gente levar para eles esses aspectos. E tem vários outros aspectos também, né? Eu quis focar mais dentro desse universo trabalhista mesmo. Mas é isso. Eu sei que hoje foi conteúdo, muito conteúdo. Vou colocar lá na comunidade o acórdão. Há uma possibilidade de subir pro STF. Se subir, quando subir, eu aviso para vocês. Ainda tá no TST, mas é uma questão que a gente tem que acompanhar porque vai ter repercussão em todas as áreas. É uma ação civil pública. Então, apesar de ser lá no Rio de Janeiro, é uma ação civil pública que subiu pro pro TST e tem repercussão em todas as esferas do Brasil, então todos os estados.
Que bom que vocês gostaram da live. É importante a gente ter esse olhar trabalhista também, mesmo tendo dificuldade. Vamos lá que a gente tem as ferramentas para entender sobre esses assuntos. E amanhã tem mais live. É isso. Boa segunda-feira para vocês. Uma semana abençoada. Eu já queria dar uma palhinha. Ainda nesse mês que vem agora vai ter surpresa para vocês. Eu e a Thaís, a gente tá se organizando para trazer as coisas cada vez melhores. E é isso, pessoal. Continua acompanhando a gente aqui, indica para os amigos de vocês. E é isso. Tchau, uma ótima semana e tchau, tchau.